Para tornar agradável, como tem sido esses dias, e acho que eu digo isso, não foi combinado, mas como dá o direito de falar em nome de todos os convidados, nós nos sentimos muito bem acolhidos. Isso a respeito de algumas questões que transcendem a capacidade dos organizadores. Então, enfim, a companhia aérea insistiu em provar que é possível chegar à frente do seu tempo, só que convém avisar os passageiros. Então, agradeço imensamente a todos os organizadores. Queria agradecer a Alessandra, que foi nossa pilota de Curitiba para Ponta Grossa, pela gentileza e também pelo prazer do convite. Queria também destacar a pertinência do tema escolhido, produção e circulação do conhecimento histórico no século XXI, porque isso me parece que remete diretamente a pensar as formas de intervenção dos historiadores nos espaços públicos. E dada a situação, enfim, nós já estamos há alguns anos ou décadas discutindo uma suposta ou realmente, de fato, uma crise de legitimidade das ciências humanas. Isso vem num momento bastante oportuno, além de vir num momento oportuno em relação ao contexto político e social no qual nós vivemos. Então, pensar como é que o historiador pode intervir no espaço público é sempre bastante importante. E, nesse sentido, eu queria manifestar aqui a minha plena solidariedade, também o meu incondicional apoio aos colegas aqui do Paraná, mas também de outros lugares, nessa luta, enfim, que é cotidiana, mas que assumiu proporções bastante trágicas nos últimos tempos, e que é uma luta que não é por regalia, não é por privilégio, mas é sobretudo por dignidade e cidadania. Então, de fato, somos todos professores. Essas palmas são para os nossos colegas aqui que receberam bombas, em nome de todos os professores. Não por terem recebido bombas, representarem todos nessa luta. Bom, a minha fala ela toca num ponto que está implícito no título do evento, e que eu venho tentando pensar há algum tempo, e que foi a oportunidade que eu tive para sistematizar algumas ideias, enfim, produção e circulação, e acho que isso pressupõe também uma recepção do conhecimento histórico. Então, a oportunidade foi muito bem-vinda para mim, para eu poder tentar amarrar algumas ideias que estavam um pouco esparsas. E aí, nesse sentido, eu informo desde já que é uma reflexão ainda bastante incipiente, com muitas lacunas, mas que eu achei pertinente trazer para o dia de hoje. E aí, nesse sentido, o Benito falou ontem sobre um medo dos historiadores diante dos seus pares de apresentar. Eu vou apresentar aqui, está quase na ordem do pavor. Então, enfim, como eu fui convidado para a conferência de encerramento, eu espero que vocês saiam ao final com a sensação de que o evento foi encerrado, não que eu acabei com ele. Então, eu passo a leitura do meu texto, peço licença. A cena é conhecida, entre outros, pela voz de Aniano Marcelinos, que é um historiador do século V depois de Cristo. Consta que, ouvindo de Heródoto a exposição de suas histórias, Tucídides estava presente e chorou. Ao perceber-se do fato, Heródoto comentou com o pai do futuro historiador da guerra do Peloponeso. Olorus, verdadeiramente a natureza de seu filho se inclina com ímpeto para o conhecimento. É possível que a emoção sentida por Tucídides naquela ocasião tenha sido fundamental para sua decisão de se tornar historiador e, mais tarde, narrar os embates entre atenienses e espartanos. Porém, considerando as reservas feitas por ele aos logógrafos, entre os quais o próprio Heródoto se encaixava, que, segundo ele, compuseram visando o que é mais atraente para o auditório, de preferência o que é verdadeiro, supõe-se que aquela emoção não fez dele um ouvinte desprovido de crítica em relação à história que lhe havia sido narrada. Se aceitarmos Heródoto como o primeiro historiador, podemos então encarar essa relação, marcada pelas lágrimas de Tucídides, como uma das primeiras tensões entre o historiador e seu público. No fundo, no contexto dessa relação, ficamos sem saber se o choro é de júbilo ou de pesar. Tratava-se, porém, de uma relação ainda sem contornos muito bem definidos. Como nos lembra Arnaldo Modigliani, o fato da história, no mundo grego antigo, não ser ainda um gênero plenamente delimitado, fazia com que a relação entre o historiador e seu público fosse ela própria uma relação de limites imprecisos. Colocados ao lado de poetas épicos, de autores trágicos ou cômicos,
ao lado de oradores de tribunais e de assembleias, ou mesmo de filósofos, eu cito Mobiliano, a particularidade dos historiadores é que eles não formavam um grupo profissional, não intervinham no desenvolvimento de uma cerimônia e não eram depositários de um tipo de conhecimento claramente definido para descobrir ou transmitir. Eles chegaram tarde ao mercado e jamais estiveram seguros de encontrar compradores para suas produções. Fim da citação. Os praticantes que ainda insistem no ofício sabem muito bem. Passados alguns séculos, a mesma insegurança permanece. Assim, pela razão da história e dos historiadores não ocuparem uma posição bem definida na cultura clássica antiga, seu público também não teve um lugar preciso. Se a poesia épica evocava um passado prêmio de glórias e divertia os convívios em festas e banquetes reais, se tragédias e comédias, encenadas em cerimônias oficiais, mantinham uma relação original com festividades religiosas e com a população de determinada localidade, se os oradores tinham seu espaço bem estabelecido, avaliando questões jurídicas ou deliberando sobre temas políticos, se, por fim, os filósofos, formando escolas, desempenhavam o papel de educadores, mantendo como público seus discípulos, o historiador, por sua vez, narrava oralmente ou por escrito para quem? Qual a natureza da demanda social e que tipo de expectativa aquela sociedade projetava para seus recém-chegados historiadores? Junto a tais questões, podemos ainda indagar sobre a prática de se ouvir ou ler uma história. Ela significava o quê? Quais seus contornos e características? Não sendo historiador do mundo antigo, posso aqui apenas colocar essas perguntas e um possível encaminhamento. Tomando como indício a crítica, se a relação entre historiador e público era marcadamente opaca, Tucídides parece ter estipulado que o ouvinte e ou leitor de relatos históricos não deveria se contentar senão com verdades, todo o resto sendo acessório e, no limite, um risco para a veracidade da história narrada. Afinal, a história deveria ser uma aquisição para sempre, e sua validade constante dependeria da veracidade daquilo que o historiador narrasse. Políbio seguirá alguns séculos mais tarde por semelhante vereda. Para ele, eu cito, o historiador não deve buscar emocionar o leitor com a ajuda de cenas comoventes. Também não lhe cabe emprestar aos personagens as palavras que eles teriam podido pronunciar, nem de tirar, à maneira dos poetas trágicos, todos os efeitos possíveis de uma situação. Ele não deve relatar absolutamente nada de diferente daquilo que foi feito ou dito, mesmo se tratar de coisa bastante ordinária. Eis, portanto, a diferença fundamental entre o poeta e o historiador para Políbio. O poeta trágico deve cativar seu auditório e seduzi-lo ao mesmo tempo por meio de palavras que lhe deem o mais possível a ilusão da realidade, ao passo que o historiador deve se restringir apenas à verdade, para os fatos como para as palavras, e oferecer assim documentos próprios para satisfazer, em toda a sucessão dos tempos, a curiosidade das pessoas desejosas de instrução. São palavras do Políbio. O caminho para uma relação mais nítida estava traçado. Enquanto o historiador deve dizer a verdade, seu ouvinte ou leitor espera que o relato que lhe é oferecido não o engane ou minta. Mas sua posição, a do público, não é a de mero paciente nesta relação. A prática de audição ou leitura assume uma função ativa e seu agente deve, então, desempenhar um claro papel crítico. É um leitor e ouvinte de histórias, não um historiador propriamente dito, quem nos sugere isso já no século II de nossa era. E eu vou chegar ao século XXI, professor. Como se sabe, Luciano de Samosata escreveu seu tratado Como se deve escrever a história, motivado pelo excesso de historiadores que resolveram relatar os feitos ocorridos na guerra entre romanos e partos. Diante de uma miríade de histórias possíveis, caberia então ao bom leitor, ouvinte, ajuizar sobre as melhores, quer dizer, sobre as mais verdadeiras. Para o escritor satírico, eu cito, nela, na história, o completamente fabuloso e o elogio voltado exageradamente para um só lado não são prazerosos para os ouvintes. Se você não pensa na chusma e na massa do povo, mas, por Zeus, naqueles que o ouvirão como juízes e acusadores, aos quais nada passaria despercebido por lançarem um lugar mais agudo que o de Argos, por todas as partes do corpo e avaliarem cada coisa dita como se fossem cambistas, de modo a rejeitar imediatamente o que for falso, recebendo as moedas verdadeiras, legal e perfeitamente cunhadas.
Luciano distingue o bom ouvinte daqueles ouvintes ordinários espalhados na turba, considerando-o capaz de lançar ao relato um juízo crítico, tal como o bom cambista consegue distinguir a moeda verdadeira da falsa graças à sua expertise. Em outras palavras, ao ouvinte, assim como ao leitor, é demandada uma certa perícia ao ouvir ou ler uma história, pois, no final das contas, compete a ele diferenciar não apenas a boa história daquela que não é, mas, acima de tudo, a história verdadeira daquela que é falsa. A partir dessas considerações, permite-me aventar uma hipótese mais abrangente, a qual não diz respeito apenas ao modelo antigo de historiografia até aqui mencionado, mas que ainda parece servir de fundamento para a prática dos historiadores na relação com seus públicos, e, igualmente, em sua atuação no espaço público. Gostaria de sugerir que o fim a que se presta todo aquele que se dispõe a escrever história, pelo menos no plano teórico, é produzir um discurso legítimo sobre determinada experiência histórica. As condições de legitimidade para este discurso, no entanto, não se resumem apenas ao cumprimento adequado dos protocolos de pesquisa e de exposição que são assumidos pelos historiadores, ou pelo historiador como autor, mas elas incidem também, e de forma decisiva, no papel desempenhado pelo público receptor de tais discursos, ou seja, pelos seus leitores e ouvintes. Minha hipótese nesse sentido é que a legitimidade da historiografia enquanto saber encontra-se situada na tensão entre escrita e leitura, entre as modalidades de produção, as formas de difusão ou de circulação e os contextos de recepção do saber, ou seja, neste espaço poroso e ambíguo onde se encontram e por vezes se desencontram os historiadores e seus públicos. Um último exemplo me permite ilustrar o argumento, ou pelo menos atribuir a ele um fundamento poético. Ainda estamos entre os antigos, mas agora se trata de um antigo mais antigo que Heródoto, e com o qual ele teve de lidar para se tornar justamente Heródoto o primeiro historiador. Creio que se pode encontrar na Odisseia uma espécie de cena inaugural para este trabalho de legitimação desempenhado por aquele que recebe uma história. Ao ouvir do Aécio Cego o relato sobre os feitos de Troia, Ulisses, no banquete oferecido para ele pelos feácios, elogia o poeta. Mais do que a todos os outros mortais te venero, ó Demócrito. Foste discípulo das musas, as filhas de Zeus ou de Apolo? Tão verazmente cantaste as desgraças dos homens arquivos, quanto fizeram, trabalhos vencidos, e o mais que sofreram, como se visses tu próprio, ou soubesses de algum fidedigno. Ulisses, ele próprio testemunha dos fatos narrados, atesta a veracidade do canto de Demócrito, cujo relato se faz análogo daqueles que viram com os próprios olhos ou ouviram de pessoas confiáveis, a despeito da condição física do poeta. Em outras palavras, o relato do poeta cego, mero emissor do saber que lhe inspiram as musas, é aproximado pela fala do herói grego ao relato daqueles que muito mais tarde serão os historiadores, indivíduos que investigaram com seus próprios olhos ou souberam de testemunhas críveis. Ao assim fazer, Ulisses, na qualidade de ouvinte, dota de legitimidade o discurso do poeta, o qual evidentemente não necessita dela, já que atua sob o resguardo da onisciência das musas. Todavia, considerado o processo de legitimação em jogo, este será um procedimento fundamental para o trabalho daqueles que, desprovidos da ajuda divina, tal como os historiadores, não terão outra coisa com que contar senão com seus olhos, seus ouvidos e, como foi até aqui sugerido, a anuência dos seus interlocutores, ouvintes e leitores. A questão que se coloca é a seguinte: assim como nem todo historiador é contemporâneo daquilo que pretende narrar, nem todo leitor ocupa um lugar tão privilegiado como o de Ulisses para poder legitimar ou não a história que lê. Sendo assim, entre um e outro, entre o historiador e seu leitor, que tipo de relação se mantém? Que jogo é este que ambos parecem jogar? Como se desenrola o processo de legitimação do discurso historiográfico, que envolve em uma mesma elaboração discursiva um autor, um relato, um leitor, mesmo que eles não mantenham entre si uma relação de contemporaneidade como aquela de Ulisses com Demócrito? Quais os pressupostos sociais e quais as determinações históricas que atuam no tal processo? O fato de ainda não poder oferecer respostas mais elaboradas a esses questionamentos não me impede, todavia, de tentar elaborar algumas sugestões que funcionam aqui como hipóteses de trabalho.
relembra a consideração feita por Charles-Olivier Carbonet há algumas décadas, e eu cito: o historiador sabe que sua musa tem 100 faces. Podemos, a partir disso, supor que estas faces se alteraram com o tempo e que, justamente por isso, devem ser contempladas em uma perspectiva histórica. O primeiro ponto que, então, é preciso destacar diz respeito ao lugar da minha fala. Os sentidos dados aos meus enunciados e a eficácia que a argumentação oferecida possa, porventura, ter, se situam em um espaço de atuação que procura tomar como postulado a historicidade do saber histórico. Em outras palavras, minha reflexão situa-se no âmbito de uma história da historiografia que procura estar atenta, tanto quanto possível, à condição histórica daquilo que os historiadores fazem e também daquilo que fazem, historiadores ou não, em nome e, por vezes, a despeito da história. Da mesma forma, ela procura dar atenção ao próprio contexto de recepção da história, considerando que a atividade de leitura é igualmente situada historicamente. A história da historiografia aqui mencionada procura levar em consideração os aspectos variados, plurais, contraditórios e, em muitos casos, antagônicos, que constituem uma ou mais de uma cultura histórica. Igualmente, trata-se de considerar que sempre que se fala de história, é preciso também pressupor as diferentes formas de uso que dela é feita, nas quais se manifestam modalidades de se pensar as relações entre passado, presente e futuro. Valendo-me de uma categoria elaborada por François Hartog e razoavelmente bem conhecida nas discussões contemporâneas, sustento que essa história da historiografia não pode abdicar de tratar dos diferentes regimes de historicidade que definem, neste ou naquele contexto, os modos possíveis de experiência do tempo. Mas ainda me parece ser necessário um esforço maior de precisão teórica, e para isso menciono outra categoria oferecida por Hartog, embora sempre tenha sido por ele próprio desenvolvido. Então ele apenas menciona essa categoria. Nesse sentido, se o caminho foi já aberto, resta um interessado em seguir o esforço de dar pavimento. É isto que proponho ao me apropriar da expressão regime historiográfico, utilizada por Hartog e pelo antropólogo Gerard Inclus, para sugerir que uma história da historiografia preocupada em estudar as relações entre historiadores e seus públicos pode ser encarada como uma história dos diferentes regimes historiográficos que organizam ou organizaram tais relações. Se a noção de regime de historicidade nos escritos de Hartog emerge pela primeira vez em uma nota crítica a respeito do pensamento do antropólogo Marshall Sahlins, publicada na revista Anal, em 1983, 10 anos depois, escrevendo com Gerard Inclus, o historiador francês estabeleceu a relação entre regime de historicidade e historiografia, ao sugerir que, eu cito, o regime de historicidade definiria uma forma culturalmente delimitada, portanto convencional, de relação com o passado. A historiografia seria uma dessas formas, e, enquanto gênero, um elemento sintomático de um regime de historicidade englobante. Na sequência do raciocínio, afirmam os autores que regime de historicidade e regime historiográfico não se situam exatamente sobre o mesmo plano. Neste momento, como se percebe, a categoria voltada para explorar o problema da temporalidade se concentrava ainda na relação com o passado. Tá ligado? Neste momento, como se percebe, a categoria voltada para explorar o problema da temporalidade se concentrava ainda na relação com o passado, enquanto que a historiografia era pensada como uma dentre outras modalidades de relação temporal definida em um determinado regime de historicidade. Disso emergem duas indagações. Em primeiro lugar, cito, aquela do direito de se estabelecer uma equivalência, ainda que grosseira, entre consciência do passado e consciência histórica, e de se falar de história lá onde faltam, mais ainda que sua escrita, o tipo particular de elaboração intelectual que definiria o gênero e esta forma específica de interesse pelo passado ligada a ela. Ou seja, para eles há uma distinção fundamental entre consciência do passado e consciência histórica, entre regime de historicidade e regime historiográfico, pelo fato de que, em muitos casos, a história não aparece ainda enquanto gênero definido ou disciplina estabelecida, ao passo que o interesse pelo passado não precisa se concretizar necessariamente na forma de um conhecimento regrado, epistemológica e metodologicamente. Daí a segunda indagação proposta. Eu cito,
a diversidade de regimes historiográficos ocidentais, supondo-se que ela seja da ordem do fato, traduziria diretamente uma pluralidade de relações social e culturalmente determinadas com o passado? Eis aí, em partes, formulado o problema central de uma história da historiografia encarada como história dos regimes historiográficos. François Hartog seguiu a partir de então elaborando as potencialidades teóricas da noção de regime de historicidade, articulando-a desde a década de 1990 com outra noção central em sua reflexão, qual seja a de presentismo, sugerindo inclusive que este regime de historicidade havia criado as condições para certa modalidade historiográfica representada na França pela obra dirigida por Pierre Nora, Os Lugares de Memória. Gérard Leclerc, por sua vez, em artigo de 2006, onde discute parte da obra do autor, procurou explorar os desdobramentos possíveis das articulações entre regime de historicidade e, como é chamado no texto do Leclerc, regime de historiografia. Segundo o autor, um regime de historiografia é uma maneira especificável sob a condição de se tomar do alto, de forma geral, e assim oferecendo muitas variáveis, do fazer da história. Dessa maneira, pode ele sugerir que um regime de historicidade é este pedestal, não necessariamente de mármore, sobre o qual se elabora um regime de historiografia. Alguns modelos de escrita da história são compatíveis com uma ordem tematizada do tempo, até mesmo dedutíveis desta ordem. Outros não o são, pois contraditórios com ele. Esta determinação da experiência do tempo em relação à escrita da história, isto é, da historicidade sobre a historiografia, havia sido já indicada por Hartog no livro Regimes de Historicidade de 2003, quando o historiador considerou que toda história, qualquer que seja seu modo de expressão, pressupõe, remete a, traduz, trai, enaltece ou contradiz uma ou muitas experiências de tempo. Como o regime de historicidade se toca, assim, em uma das condições de possibilidade da produção de histórias. Segundo as relações respectivas do presente, do passado e do futuro, certos tipos de histórias são possíveis e outros não. De tais considerações, gostaria de avançar em algumas direções. Em primeiro lugar, a mais evidente delas é que fazer uma história dos regimes historiográficos implica reconhecer os diferentes regimes de historicidade que definiriam as maneiras pelas quais cada sociedade se relacionou com o tempo. Assim, falar em termos de regime de historicidade antigo e moderno, por exemplo, pode significar também estabelecer as diferenças entre regimes historiográficos antigos e modernos. Isso é uma possibilidade aberta. Em segundo lugar, é preciso atentar para duas expressões utilizadas por Leclerc e por Hartog. Ao falar em historiografia, o antropólogo sugere a pluralidade dos modelos de escrita da história, enquanto que o historiador torna flexíveis estes modelos ao indicar que não importa qual o seu modo de expressão. Dessa maneira, se podemos considerar que a noção de regime historiográfico se refere às formas de escrita da história e de elaboração do saber histórico que são efetivados em determinado regime de historicidade, não é forçoso considerar que a historiografia acadêmica, produzida pelos historiadores de formação, é apenas uma das modalidades discursivas que atuam em um mesmo regime de historicidade, o qual permite a coexistência, então, de uma variedade de regimes historiográficos. Por exemplo, para a realidade contemporânea, quer a definamos como presentista ou não, talvez seja possível sugerir, e apenas sugerir nesse momento, isso é um daqueles pontos que ainda está muito imprecisa minha reflexão, talvez seja possível sugerir ao menos 3 regimes historiográficos que podem dialogar entre si, mas que não obedecem necessariamente aos mesmos pressupostos teóricos ou aos mesmos protocolos práticos. É possível vislumbrar em nossa sociedade, atuando de forma concomitante e por vezes concorrente, um regime historiográfico acadêmico, um regime historiográfico escolar e um regime historiográfico de circulação massiva. Os termos aqui estão um pouco imprecisos, mas eu tirei essa ideia da história de circulação massiva da Beatriz Sado no livro Tempo Passado. Não sei ainda se é a melhor expressão. Em cada um destes casos, a história é escrita e narrada segundo regras e protocolos distintos, e sobretudo de acordo com demandas, modos de difusão e formas de recepção que são diferentes. Por conseguinte, o
passo além que se pode dar em relação às propostas de Lempril e de Artaud é inserir o tema da leitura e da recepção da história na discussão sobre os regimes historiográficos. Em outras palavras, e retomando as considerações prévias sobre o processo de legitimação do saber histórico, falar em termos de regimes historiográficos significa, obviamente, considerar as distintas formas de escrita da história e de relação com o tempo que são possíveis em cada contexto, mas significa também, e não de forma acessória ou secundária, refletir sobre as variadas maneiras pelas quais tal escrita é lida, sobre os diferentes modos pelos quais o saber histórico é recebido. Se um historiador profissional com sua pesquisa, um professor de história em sua sala de aula e um escritor qualquer com o seu livro best-seller narram suas histórias segundo princípios distintos, estas narrativas também são recebidas de formas variadas e segundo demandas que são específicas a cada uma dessas modalidades. Por vezes elas podem ser equivalentes, mas isso não significa uma condição sine qua non. O que se espera de uma pesquisa acadêmica não é necessariamente a mesma expectativa que tem um aluno na sala de aula, como não é a do leitor interessado que busca o que se convencionou chamar, de forma muito discutível, é bem verdade, de escrita mais palatável ao grande público. Da mesma forma, a leitura que se faz de um não é a mesma leitura que se faz do outro. Falando nos termos sugeridos por Paul Ricoeur, se em todos estes exemplos o pacto tácito de leitura não abdica de obrigar que a escrita da história feita ofereça um relato legítimo, as formas pelas quais este pacto é mantido entre o historiador, o professor, o escritor e seus públicos assume cada qual uma feição particular. Se este preâmbulo teórico faz algum sentido e indica um caminho válido para a reflexão aqui proposta, não obstante, é preciso reconhecer que a indagação feita anteriormente permanece sem resposta. Como se dá a legitimação do discurso historiográfico que envolve, em um mesmo processo discursivo, um autor, um relato e um leitor? Que relação, enfim, é possível estabelecer entre a categoria de regimes historiográficos, enquanto forma de abordagem analítica para uma história da historiografia, e a leitura da história, encarada como elemento central para o saber histórico? Algumas considerações, ainda muito provisórias, podem ser feitas a partir dessas perguntas, e com isso encaminhar a reflexão sobre o tema do historiador e seus públicos a partir da indagação sobre a leitura da história. Caso a atenção aos regimes historiográficos ficasse restrita ao fenômeno da escrita da história, é bem provável que a própria noção seria considerada supérflua, uma vez que, embora criada em contexto bastante diverso do atual, a noção de operação historiográfica, elaborada por Michel de Certeau no começo dos anos 1970, poderia dar conta dos objetivos propostos. Ali temos os elementos importantes para, com alguns ajustes teóricos, conforme os propósitos assumidos, avaliar as dimensões do lugar, da prática e da escrita da história. Mas a questão da leitura não foi naquele momento explorada de forma mais detida. É verdade que há no texto um esboço de atenção para o papel do destinatário da operação historiográfica empreendida pelo historiador e que pode servir de ponto de partida para esta discussão. Por exemplo, ao mencionar o uso da primeira pessoa do plural no discurso historiográfico, este nós discursivo que indica uma convenção de escrita e que, em função disso, cria a encenação de um contrato social entre nós, nas palavras do Certeau, o autor afirma logo em seguida, eu cito, ao nós do autor corresponde aquele dos verdadeiros leitores, sustentando ainda, nova citação, que o público não é o verdadeiro destinatário do livro de história, mesmo que seja seu suporte financeiro e moral.